Em Efésios 5, do 15 ao 16. 2 versículos apenas aí, só para a gente iniciar. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos na série Sabedoria. Glórias a Deus. Nós vamos ler agora, então, Efésios 5, 15, 16. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença agora, Pai. Que o Senhor possa estar falando nos nossos corações, que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações nessa noite, trazendo a Tua palavra, Senhor, que possa vir ao encontro do que viemos buscar aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor, traz uma palavra que possa transformar a nossa vida, Deus, trazer, Senhor, conforto ao coração, também trazer correção, trazer, Senhor, mudança de vida, em nome de Jesus, é o que nós declaramos, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então vamos aí, continuar aí na palavra do Senhor, e o Senhor, Ele quer falar muito aos nossos corações nessa noite, amém? Aleluias. Acho que eu vou sentar aqui. Posso sentar para pregar? Posso? É sério mesmo que eu posso pregar sentado? Posso? Posso nada, irmão. Que isso? Não vou ficar sentado, não. Que pregar sentado aqui, tá. Se a gente fosse fazer um painel, alguma coisa aqui, até que vai, mas acho que não cabe muito aqui para uma pregação expositiva, né? Amém? Ou então pregar assim, né? Ficar de lado, jogado aqui, né? Pregar de qualquer jeito, né? Cadê minha postura, não é verdade? Não estou tendo uma postura bem legal aqui para estar pregando dessa forma, não é mesmo? Então, não vou pregar sentado, né? Eu pregando sentado, eu estou mostrando, talvez aqui nesse momento, para esse contexto, não que não possa acontecer isso, um certo desleixo, não é verdade? Um certo, tipo assim, vou ficar sentado, né? Vou falar ali de qualquer jeito. Não, eu estou numa posição aqui, talvez aqui em cima, uma pregação expositiva, te explicando, levando para você aqui, mas não sentado aqui, né? De qualquer forma, não aqui, talvez sentado no chão, né? Podia ter sentado aqui no chão, né? Para poder estar aí trocando a ideia. Nós não estamos trocando ideia, nós estamos falando da palavra do Senhor, né? E como não é um painel onde tem duas pessoas conversando, como a gente vai, às vezes é uma pregação expositiva, pregar sentado não está muito de acordo, né? Também chegar aqui sem saber aquilo que eu vou falar, também não está muito de acordo, né? Ou chegar aqui e falar com gírias para vocês, né? E aí, mano, sabe de uma coisa? Mano é lá de São Paulo, tá, gente? Não vai dar muito certo, porque eu não posso levar de uma forma desleixada a palavra. E tem outra coisa também, né? Se eu pregar sentado aqui, com certeza, né? Com toda razão, alguém vai pegar o telefone e vai ligar lá, né? Pastor, está meio estranha essa mensagem que foi pregada ontem à noite na igreja, né? Não está muito certo isso daqui, não. E com toda razão, porque é de uma forma desleixada, de uma forma não muito certa que eu vou estar aqui no meu posicionamento, na minha postura, né? Estou levando de uma forma relaxada, então é desconfortável ver alguém fazendo algo fora do padrão, fora do que chamamos de correto, isso não é legal. Então, eu sentei aqui, eu até ia pregar um pouquinho para vocês para fazer, mas eu não vou fazer isso não, porque não está muito certo. E nós temos essa situação aí, então hoje, talvez, eu fazendo isso, né? Talvez eu iria estar, então, fazendo algo errado, algo que não é muito de acordo, e também iria estar causando em algum irmão um desconforto, né? Que iria pegar ali, não ia estar muito legal, ia estar causando desconforto para mim, ia estar fazendo com que eu não estivesse cuidando do que é a minha vida aqui, também fazendo com que outros não cuidem da sua para cuidar daquilo que eu estou fazendo, não é verdade? Peraí, não está muito legal você estar fazendo isso daí, William. Tá? E vai desconcentrar o irmão. Então, isso tudo, essa falta de cuidado com aquilo que eu estou fazendo para o Senhor, essa falta de cuidado com a minha situação aqui, como eu estou me apresentando a vocês, vai me dar a ideia de eu tratar
de um assunto nessa noite. E o assunto não é para você, é para nós, é para a gente, é para nós mesmos, que é tomar conta da nossa vida. Precisamos tomar conta da nossa vida. Eu dei só um exemplo aqui, uma ilustração rápida do que é quando nós não tomamos cuidado com aquilo que fazemos. Mas, num contexto geral, quando nós... E é diferente aqui. O intuito desse tema, toma conta da sua vida, não é eu chegar para você e falar, tipo, ô Graça, toma conta da sua vida. Não é isso, tá? Não é cantar aquela música, toma conta da sua vida. Não, é tomar conta da nossa vida no sentido de nós falando para nós mesmos. Eu preciso tomar conta da minha vida. Eu preciso estar melhor, eu preciso melhorar. Não é você falar para o outro, toma conta da sua vida, no sentido agressivo, mas eu me cuidar, eu tratar daquilo que eu estou fazendo, eu não estar agindo com preguiça, não estar fazendo a obra do Senhor de uma forma relaxada, eu não estar fazendo a obra do Senhor de uma forma de qualquer jeito. Eu preciso estar fazendo da melhor forma possível, então eu preciso cuidar da minha vida. Então, vamos começar a cuidar da maneira como podemos viver. E esse texto ele traz isso. O texto fala, tenham cuidado com a sua maneira de viver. Que não seja como insensatos, que não seja como uma pessoa que não tenha cuidado, que não seja como uma pessoa que não tenha vigilância, que não seja como uma pessoa que não tenha não pense da forma correta de se fazer. Então, olha aí, né? Então tenha cuidado com a sua maneira de viver em todos os sentidos. Então, para que nós precisamos tomar cuidado? Para que possamos alcançar os resultados que pretendemos. Nós pretendemos várias coisas. O termo, no caso, nós temos acesso aos tesouros que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Quando nós cuidamos da nossa vida, nós começamos a ter acesso àquilo que o Senhor tem para nós, porque nós começamos a nos preocupar como nós vamos nos portar diante do Senhor. Amém? Não é apenas por uma ilustração de estar sentado aqui, mas é nos sentidos da nossa vida, em tudo quanto fazemos, em todos os detalhes. Então, eu não posso viver a insensatez, como está no texto. Eu não posso ser um insensato. Né? Quando nós falamos esse texto de Efésios 5, 15 e 16, não tem como nós falarmos sobre isso sem entendermos o contexto que estava acontecendo ali. Todo o contexto que tem nos versículos, inclusive, que são anteriores a isso, que nos aponta o objetivo do autor. O autor de Efésios é o apóstolo Paulo. Né? E ele menciona aqui a forma como nós devemos viver, nós devemos ter esse cuidado, a maneira de viver. E aí, no original grego, no original desse versículo, da palavra ali, está falando sobre nós termos um olhar atento para a nossa vida. Um olhar atento para aquilo que vamos fazer. E não é um olhar só de olhar, é um olhar cuidadoso. Eu preciso começar a olhar para aquilo que estou fazendo de uma forma cuidadosa, para que eu não seja um insensato. É a ideia de analisar a nossa vida. Quando nós temos a ceia do Senhor aqui na igreja, sempre tem aquele versículo que fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso começar a examinar a mim mesmo. Eu preciso começar a tomar conta da minha vida para que eu possa viver melhor, para que eu possa entender que algumas coisas eu preciso retirar, algumas coisas eu preciso mudar no meu comportamento para que eu possa estar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Né? Então, o ato de analisar a nossa vida não é para nos acusar de algo apenas, não é para isso. Né? Mas é para lembrarmos que nós precisamos nos corrigir de algumas coisas e corrigir o curso de algumas coisas que vamos fazer, para que nós possamos ter aí a nossa rotina mudada, talvez. A forma como nós fazemos as coisas para o Senhor de uma forma mudada aí, né? Então, nós precisamos analisar a nossa vida. No capítulo anterior aí, dessa carta aos Efésios, ou seja, o capítulo 4, Paulo ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Unidade do corpo de Cristo. Certo? Então, nesse texto anterior, ele nos leva a refletir sobre a postura que precisamos ter para que tenhamos unidade. Então, olha como que está falando, para nós cuidarmos da nossa vida. Quando nós cuidamos da nossa vida, nós cuidamos do corpo de Cristo. Eu cuido daquilo que eu estou vivendo. O outro cuida, o outro se cuida, o outro tenta fazer o melhor para Deus.
Isso tudo forma o corpo. Eu preciso cuidar da unidade, a unidade do corpo de Cristo. E quando nós observamos os versículos, são vários conselhos dessa forma aí, né? Inclusive, o que destaca no versículo 3, do capítulo 4, que fala que devemos nos esforçar para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, para que nós tenhamos paz, para que nós possamos viver bem um com o outro, em unidade, o corpo de Cristo, nós precisamos nos esforçar. Há necessidade de esforço. A própria palavra está dizendo, nos esforçar, porque não é fácil o comportamento entre um e outro. Não é fácil, às vezes, o relacionamento entre uma pessoa e outra, né? E nós estamos no meio, com pessoas, nós estamos com o nosso irmão, e muitas vezes vai ter opiniões diferentes, situações diferentes, e isso aí vai gerar, talvez, um conflito ali. Então, olha o que está dizendo, se esforçar para manter a paz. Então, nós entendemos que manter a unidade do corpo necessita de esforço. Isso vai estar lá no versículo 3 do capítulo 4, não precisa procurar agora. Tá? E aí ele vai discorrer ainda mais sobre o texto aí, né, do que está no capítulo 4, que finaliza nos ensinando os procedimentos que os filhos da luz devem ter nesse capítulo 4 aí. Então, todo o contexto para levar aí no capítulo 5 que a gente está falando, fala sobre cuidar do corpo de Cristo, a unidade, né? Qual o procedimento que nós, como filhos, devemos agir, né? E aí, nós, com tudo isso, temos a pergunta, eu estou tomando conta da minha vida? Você está tomando conta da sua vida? Como nós estamos vivendo? Né? Pergunta para si mesmo, qual a maneira que estamos levando os nossos dias dentro daquilo que precisamos fazer ali, né? Agindo de uma forma preguiçosa, como eu fiz aqui, me sentando para falar numa pregação, sem ter uma postura, estou agindo de uma forma preguiçosa, talvez? Como estou levando o meu dia? Como estou fazendo a minha vida? Como estou fazendo isso? Em diversos momentos, nós reclamamos do que vivemos. Em vários momentos, nos queixamos de termos coisas que queremos, mas não temos muitas vezes. Porque talvez eu até queria, mas estou cansado para buscar isso. Estou muito ocupado, estou muito busy, muito ocupado. Nossa, hoje eu não posso, estou muito cansado. Meu Deus do céu. Outros mais preocupantes ainda. Eu não consigo. Ou eu não quero nem pensar nisso. Então, são coisas que nós pretendemos na nossa vida, mas que nós, muitas vezes, deixamos de fazer pela preguiça, porque não estamos ali focados em fazer o nosso melhor. Então, isso é uma tendência hoje, a preguiça, né? A facilidade tem tornado as pessoas preguiçosas em diversas áreas, em diversas situações. O homem, ele sempre buscou, com sua inteligência, coisas que facilitassem a sua vida, né? Criar tecnologia para facilitar a vida dele, para viver uma vida mais fácil, né? No sentido daquilo que ele vai fazer. Mas, quando isso torna a nossa vida preguiçosa, é um problema. Quando isso torna a nossa vida sem ter o interesse de fazer alguma coisa, mas é um problema. Mas eu trabalho, eu não sou preguiçoso. Sim, você não é preguiçoso, nesse sentido você não é. Por que trabalhamos? Trabalhamos para ter sustento. Trabalhamos para termos posses materiais, né? Nos esforçamos para alcançarmos o resultado que é ter dinheiro para nos mantermos a nossa família. A facilidade que o dinheiro pode nos dar. É para isso que trabalhamos, nos esforçamos para isso, né? Só que esse esforço não pode estar apenas no trabalho. Esse cuidado não pode estar apenas no sentido financeiro, mas eu preciso começar a cuidar da minha vida no sentido espiritual. Eu preciso cuidar da minha vida no sentido daquilo que eu estou vivendo diante do Senhor, porque é isso que realmente importa. Não que não possamos prosperar, mas precisamos viver coisas. Por exemplo, nós estamos no período do verão, né? A igreja está ficando lotada. GPS, então, nem se fala. Cheio de gente. Não cabe, não tem nem cadeira mais no GPS. De tanta gente que está indo no GPS. Meu Deus do céu. Todos os GPS estão lotados. Tem que ter uns 10 GPS aqui para aguentar todo mundo. Para ter todo mundo. Não está? Não está certo, gente? Só que não está acontecendo isso. Não está acontecendo dessa forma. Por quê? Porque
nós talvez, não que o fato de você ir no GPS mostra que você está mais com o Senhor, não é isso que eu estou querendo dizer, mas são prioridades que muitas vezes estamos colocando na nossa vida que está indo além disso. Nós podemos acreditar, então, que o resultado de uma vida de facilidades materiais vale mais que ser parte unida do corpo de Cristo? Faz mais importância do que estarmos juntos aqui nesse espaço que nós estamos hoje? Faz mais sentido do que estarmos no GPS todos juntos lá, tendo um momento de comunhão? Faz sentido? Anote isso, nossa realidade é resultado da nossa maneira de viver. Aí você vai falar assim, mas por que você está falando tudo isso, Ilha, hoje? Essa questão de... Porque é o que nós estamos vivendo hoje. Uma situação de uma preguiça espiritual. Eu vejo uma preguiça espiritual acontecendo. Eu observo isso. Não sei se você observa dessa forma. Mas é isso que nós podemos observar hoje. São situações, a correria do mundo. E aqui, eu não digo no Brasil, mas aqui nós vivemos muito isso. É tudo muito rápido, muita coisa, muitos afazeres. E estamos, muitas vezes, deixando para fazer o que importa realmente, que é estar na presença do Senhor para o momento que sobra. Para aquele espaço de tempo que está sobrando. Só que, para eu alcançar o que eu quero, para eu ser uma pessoa sábia, para eu ser um sábio, eu necessito de esforço. Eu necessito de crescimento. E para crescer, eu preciso fazer alguma coisa. Não vai ser instantâneo. Não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser algo fácil de acontecer. Não, eu preciso fazer alguma coisa. A sabedoria não cai no meu colo aqui, acabou, estou sábio. Não. A sabedoria necessita de fazer alguma coisa, esforço. O conhecimento precisa disso. Eu ter as bênçãos do Senhor, não que o Senhor está a trocar algo aquilo que Ele vai fazer é para Ele, não. Mas eu preciso buscar alguma coisa que venha dEle. Como exemplos bíblicos que nós vamos citar aqui. A nossa realidade é resultado da nossa maneira de viver. A modernidade nos traz facilidades, mas isso não se enquadra no reino. O reino não se adapta às facilidades do mundo. O reino não se modifica através do tempo. Não, o reino continua o mesmo. Eu posso talvez me esforçar de outra forma, mas não muda. Hoje, muitas vezes, prefere ficar assistindo a live do culto em casa do que estar em comunhão com o irmão na igreja. Isso acontece. Muitas vezes. Eu gosto de assistir, eu sou da igreja tal. Legal, onde que fica? Não, fica lá no Brasil. Ué, mas como assim lá no Brasil? É lá no Brasil. Ué, mas você não vai congregar? Não, é só pela internet. Porque não tem pessoas que precisam de contato, nós precisamos estar próximos, nós precisamos fazer, o corpo precisa crescer junto. Nós estamos cuidando da nossa vida, ao mesmo tempo que nós cuidamos do crescimento da igreja, crescimento no sentido da igreja, das pessoas, do povo, do corpo de Cristo. Nós precisamos estar juntos. E aí, precisamos cuidar então da nossa maneira de viver, precisamos analisar nossa rotina, precisamos ver com quem estamos compartilhando nossos momentos, precisamos analisar o que nos afasta de ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso eu preciso analisar hoje. Se alguma coisa me afasta, eu preciso interromper isso e não fazer mais. Eu não posso viver. Se eu assistir um jogo de futebol, estou dando exemplo, tá? Porque não quer dizer que você tem que parar de assistir, eu também assisto. Te impede de estar na presença do Senhor? Tira. Se você comer alguma coisa te atrapalha porque você acaba sendo um pouco glutão e come muito, afasta daquilo. Mas você precisa cuidar da sua vida, como eu preciso cuidar da minha vida. Eu espero que você esteja entendendo onde eu quero chegar. Nós precisamos cuidar, precisamos parar com essa ideia de as coisas necessitam de esforço. Precisa de esforço. Eu preciso me esforçar.
Quando a gente pega a continuidade do texto, ele nos leva a entender que precisa deixar de ser um insensato, esse texto que nós lemos aí. Caso eu esteja sendo e agir com sabedoria, eu preciso agir como um sábio. E aí vem a frase, e anote aí, a sabedoria não é um dom automático, é um investimento diário. Eu preciso investir naquilo que eu quero fazer. Os músicos aqui, eles não chegaram de repente. De repente eu vou pegar aqui, vou levantar, pegar o violão, começar a tocar. Não. Eles precisaram investir em conhecimento. Talvez ele seja muito esperto e aprenda sozinho um pouco das coisas, né, por um caderninho, e aprenda, tem uns que têm uma facilidade maior, mas não foi de um dia para o outro. Necessitou de investimento, de tempo. Não é assim. As coisas necessitam de esforço. Não adianta, se nós estivermos vivendo uma vida sem estarmos dedicando um momento para a leitura da palavra, um momento para a oração, e vindo apenas aos domingos na igreja, e achando que vai acontecer uma transformação na nossa vida, eu sinto te dizer, não vai acontecer. Ah, William, você está falando, você está profetizando coisa ruim na minha vida. Não, eu só estou te lembrando disso. Amém? Se você, de repente, o Senhor tem grande misericórdia da sua vida e te abençoa, não está impedido disso. Mas o que eu estou dizendo é que aquilo que nós buscamos, nós precisamos investir o nosso tempo, nós precisamos... Quem ora quando acorda? Não é para levantar a mão, não, tá? Senão eu vou ficar... Quem ora quando acorda? Ora quando dorme, ora quando vai comer, ora quando... Quem coloca diante do Senhor? Às vezes tem pessoas que não colocam nada. E vem na igreja no domingo apenas e acha que só o domingo na igreja, ou assistindo online, vai transformar. A vida não transforma, não é assim. Ou ouvimos e colocamos em prática e dedicamos o tempo, ou não vai acontecer. Sinto te dizer isso. Eu estou falando isso para nós, para todos nós. Porque hoje o Senhor quer que nós possamos sair daqui com a nossa bênção e tendo certeza de que o investimento que estamos colocando diante dele, de tempo e de dedicação, vai trazer bênção sobre a nossa vida. Amém? Facilidades. O que é facilidade? É a qualidade daquilo que se faz sem esforço, caracterizando a ausência de obstáculos e dificuldades. Nós vivemos sem obstáculos e dificuldade? Não, mas nós queremos viver assim. Mas não dá para viver desse jeito. Aprendemos com diversos personagens da Bíblia. Olha um exemplo. Sem esforço não é possível chegar aos resultados. E aí, você anota essa frase. Filhos de Deus não são os que têm a vida fácil, mas sim a vida de obediência ao Pai. Noé trabalhou mesmo sendo ridicularizado. Ele perseverou. Ele não foi um insensato. Ele aproveitou o tempo. O que diz o nosso texto principal? O que diz aí o texto principal? Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, o que Noé fez? Ele aproveitou o seu tempo, a oportunidade, perseverou, e mesmo sendo ridicularizado, ele alcançou. Outro, Josué, precisou obedecer, perseverou 7 dias ali, e os muros caíram. 7 voltas ali, e os muros... Perdão, gente, confundi com outro aqui. 7 dias e os muros caíram. Neemias mostrou que quem tem propósito não para por causa das dificuldades. Davi, antes de ser rei, foi pastor. Ele lutou com um leão, ele lutou com um urso. Ele melhorou o seu talento, ele tocava ali. Para quê? Para que ele tivesse acesso e preparo para que as grandes oportunidades que aparecessem na vida dele. Elias orou 7 vezes até aparecer uma pequena nuvem. 7 vezes. Orei 1, 2, 3. Aí não apareceu nada. Ai, Senhor, amém, vou para outro lugar. Não, ele orou 7 vezes, ele perseverou, ele permaneceu 7 vezes ali orando, até que apareceu a pequena nuvem. Ah, é sinal que vai chover.
Os amigos do paralítico, lá, que Jesus precisava ali, né, estava ali e não tinha como passar, não tinha como entrar pela porta. O que eles fizeram? Procuraram lá um espaço, colocaram pelo telhado. E aí, foi abençoado. Seja pela porta, seja pela janela, seja pelo telhado, sempre vai ter uma solução para quem persevera, para quem se esforça, para quem não fica na preguiça, para quem não fica sendo insensato e passa a ser um sábio que investe o seu tempo. A rotina do sábio é o esforço que gera oportunidades. Essa é a rotina do sábio. Porque, ao contrário, a rotina do insensato é a escolha pelo mais fácil, que nada mais é que o resultado da preguiça. O foco está nas facilidades. O nosso foco não pode estar na facilidade. O nosso foco tem que estar em Jesus, em pegar a oportunidade que Ele coloca e aproveitar e crescer. Por que eu vou me matricular no Instituto Legacy? Para fazer aulas. Eu pesquiso lá, eu tenho a resposta. Para que eu vou aprender isso aqui? Não vou ser pastor? Para que eu vou fazer isso? Não é? Vou lá no ChatGPT. Só que o ChatGPT não te prepara para uma rotina de oportunidades. Não é verdade? Não prepara a gente para isso. Mais uma vez eu digo, nossa realidade é resultado da nossa maneira de viver. A recompensa de Deus sempre está disponível para os esforçados. Olha o que diz em Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O Senhor, Ele esconde o tesouro dos preguiçosos. É sério isso. Não podemos, por isso que fala, né, vai ter com a formiga preguiçoso. Não tem como. Talvez nós, em alguma área da nossa vida, não tenhamos concluído, chegado àquilo que queremos, porque estamos procrastinando, deixando para depois, e não fazendo, né, não nos esforçando. Gente, não precisa levantar quem não faz, mas só levanta a mão, quem está matriculado no Instituto Legacy? Não é para expor ninguém, tá? Eu vou ver daqui. Precisa melhorar. Não é verdade? William, mas eu não gosto. Gente, é sério. Havia um tempo nos domingos, lá no Brasil, que eu ia para a escola bíblica dominical. Né? Era às 8h30 da manhã, e saía da minha casa, eu demorava 45 minutos andando para chegar lá. Não, você tem que fazer isso, tá? Estou contando um exemplo que aconteceu. Depois eu ia embora, almoçava ao 12h30, quando chegava em casa, e já me preparava para ir para o culto à noite. Era domingo. Para chegar lá às 7 da noite, pedindo a Deus, por favor, Senhor, providencie uma carona. E às vezes eu estava saindo de casa, andando 4 quarteirões, de repente aparecia uma pessoa, meu irmão, você vai para a igreja? Precisa de carona? Irmão, amém, eu vou sim, eu ia em pé, mas vou. Eu ia. Pedindo a Deus para aparecer a carona. Talvez não seja fácil nós queremos fazer aí, por exemplo, um estudo Legacy. Talvez seja difícil para você. Não ter aquela atenção, né, na tela. Tem uns que não gostam muito da tela ali para poder aprender, né? E hoje está mais fácil até por causa disso, né? Mas, por exemplo, se nós então mudássemos, não vai ter mais online, porque nem todos conseguem. Vamos fazer aqui como era antigamente, todas as terças-feiras à noite na igreja, nós teremos uma sala de aula, ou um culto de ensino, como acontecia antigamente, né? Em algumas igrejas. Será que vai? Eu não gosto do online, então eu vou. Será que vai mudar alguma coisa? Né? Será que vai? Olha, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a refletir, eu falei assim, eu vou fazer uma conta. Eu quero ver quantas vezes eu estou dedicando a minha vida ao Senhor durante esse mês de junho. Fiz para mim a conta, tá? Quantos domingos tem em junho? 4.
Beleza, então são 4 dias. Ótimo. Aí eu olhei ali e falei assim, bom, se eu for no GPS, também são 4 semanas, então são mais 4 dias. Se teve todos os dias de GPS, estou pegando aí mais ou menos. Então são 8 dias. Se tem um culto de oração na sexta-feira, uma vez por mês, 9 dias. Então, de 8 a 9 dias de culto. Em um mês de 720 horas, que você multiplicar as 24 horas por 30 dias, no mês de 720 horas, 11 horas e meia foi o máximo que eu dediquei ali, se eu não fiz outra coisa, para o Senhor. Olha a diferença de tempo, olha a distância. Né? Isso não é que você tem que dedicar mais, eu estou dizendo que, por mais que nós dedicamos, isso é 1,6%, 1,6% do nosso mês dedicado ao Senhor. Eu fiz essa conta porque eu queria saber quanto que eu estou dedicando, quanto que eu estou investindo, quando eu estou deixando ali, buscando o meu crescimento. É claro que tem gente que faz muito mais. Talvez você venha fazer algum evento, alguma coisa, trabalha com criança, enfim, eu só estou pegando uma base para nós termos uma ideia. Então, diversas vezes temos alguém dizendo que está ocupado, mas não podemos dar aí mais tempo. 5% do nosso mês nem foi isso para o Senhor, para buscar conhecimento. E não é para você apenas dar para o Senhor, porque quando nós buscamos o conhecimento, quando buscamos fazer alguma coisa, nós estamos fazendo para nós. Na verdade, é investimento em nós mesmos, né, que nós estamos fazendo aí. Então, talvez ali, né, eu não dedicar isso, precisamos viver com a sabedoria, e só chegaremos a isso com esforço, com foco naquilo que a gente, né, aproveitando as oportunidades, investindo em adquirir sabedoria, né, deixando de ter coisas de Deus, né, tendo o mesmo ímpeto de maratonar na Netflix, ou de jogar um futebol, ou de ir na academia. Eu não posso deixar de malhar um dia, porque eu preciso cuidar da minha saúde. E a saúde espiritual? E a saúde na presença do Senhor? O que eu vou fazer? Porque a saúde... se você conhece pessoas que ficam mais velhas e que malharam durante toda a sua vida, você vai ver que quando fica mais velho, começa a ficar meio né, caindo. Né? Só que a vida espiritual não é assim. Né? Se eu me fortaleço espiritualmente, eu fico forte e sempre. Né? Não fica depois da idade, não é físico. Né? Então, é uma coisa que nós precisamos ter esse mesmo ímpeto aí. Né? Nós precisamos ser luz nos dias maus. Eu coloquei uma frase que fala assim, nos dias maus eu devo evitar o mal. Né? Não sei se eles vão colocar aí para mim. Nos dias maus eu devo evitar o mal. Eu fiz esse jogo com as palavras, vamos lá. Eu queria mostrar aqui na tela, mas eles não colocaram ainda. Então, nos dias maus, eu devo evitar o mal. Os dias maus, vivemos dias maus, como diz o versículo, é inevitável, nós estamos cercados de coisas ruins, estamos cercados de um mundo que tem coisas ruins, que tem o mal. Então, em dias maus, eu preciso evitar o mal. É escancarada a maldade toma conta desse mundo. Amém? E o insensato, ele não tem estratégia para viver isso. Vocês colocaram aí? Não. Bom, então tá bom, não tem problema. O insensato não tem estratégia para a vida e perde a oportunidade de viver para Deus em um ambiente mau. Como assim? Sim, viver para Deus em um ambiente mau. Olha lá, nos dias maus, eu devo evitar o mal. Aí você fala assim, o William escreveu errado. Está mal com U e mal com L, né? Porque é a língua portuguesa, né? Que eles aproveitam para dar uma ensinada aqui no português, né? Nos dias maus, que é o contrário de dias bons, eu preciso evitar o mal, que é o contrário de evitar o bem. Eu preciso fazer o bem. Então, bem e mal, vocês sabem, na língua portuguesa, vocês já aprenderam isso na escola, né? Então, nos dias maus, eu preciso evitar o mal. Então, eu preciso que, durante os dias maus, eu preciso fazer o bem. Eu preciso buscar o bem. E o insensato, ele não faz isso. O
O insensato, ele não tem estratégia para a vida e perde a oportunidade de viver para Deus naquele dia ruim. Enquanto o sábio aproveita o tempo, aproveita o dia mau, evita o mal, né? Aproveita aquilo e faz a diferença. Quer um exemplo? Davi. Davi, ele aproveitou o dia mau. Israel estava amedrontado. Israel estava sendo humilhado. Israel estava sendo caçoado, porque se apresentou um gigante, e com certeza o exército iria perder, mas era um dia mau para Israel. Mas ele, sendo sábio, tido um tempo, se preparado junto ali as ovelhas que ele estava, lutando contra leão, lutando contra urso, vencendo, ele se preparou e ele tinha uma coisa, ele tinha certeza de quem ele servia. Então ele chega, como ousa falar do Senhor dos Exércitos? Eu vou, você vai com espada, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele aproveitou o dia mau. E isso fez com que ele se destacasse, porque ele foi sábio. Olha a diferença. Ele aproveitou ali. A história dele mudou completamente. E anote, dias maus produzem medo nos nécios, nos que não são sábios. Dias maus produzem oportunidades para sábios. Eu quero ser o sábio no dia mau. Eu quero aproveitar o dia mau para ser sábio e aproveitar a oportunidade. Né? Tem pessoas, quem já ouviu falar que tem gente que na crise é o momento que mais cresce. Teve crise de Covid, né? Que foi a pandemia. Quantas pessoas cresceram nesse período? Falo financeiramente até também. Porque aproveitou um momento. Aproveitou o dia mau para crescer. Que não ficou parado. Investiu o seu tempo. Os mesmos dias que derrotam alguns são os dias que Deus usa para levantar outros. José é um exemplo. Davi, outro exemplo. Neemias, Paulo, tiveram os dias maus como degraus para que pudessem alcançar os propósitos de Deus. Não podemos ficar parados. Não podemos ficar parados, temos que nos colocar de pé. Temos que atravessar os dias maus, aproveitar o tempo, aproveitar o que nós temos para que possamos crescer. Mas precisa de investimento da nossa parte. E o investimento não é dinheiro, o investimento é dedicação às coisas de Deus, é dedicar à obra, é dedicar a ler um pouco mais a Bíblia, é dedicar a estar mais presente talvez no culto, é dedicado a colaborar em falar para pessoas do nome de Jesus. Aprendamos a cuidar melhor da nossa vida, para que possamos deixar de ser tolos, insensatos e passemos a agir com sabedoria. Dá para contar perde a conta quantas vezes que talvez em nossas vidas nós agimos como insensatos e depois nos arrependemos. Mas quando nós nos esforçamos e começamos a agir da forma correta, conforme aquilo que é o conhecimento que nós adquirimos, isso começa a mudar. Agir com sabedoria, ter certeza de que através do nosso esforço e a graça de Deus que está sobre nossas vidas, podemos alcançar tudo o que nos foi proposto, mesmo no dia mau, mas sempre se esquivando do mal. Amém? O louvor pode vir. Que façamos dos dias maus oportunidades para que a luz do Senhor brilhe. Nós precisamos ser luz no dia mau. Nós precisamos ser essa luz que possa brilhar, fazer reconhecida em meio ao que vivemos nesse mundo tenebroso, sendo transformação, oportunidade de transformação para as pessoas. Então, que nós possamos viver isso, não mais como insensatos, mas como sábios. Não mais aproveitando o tempo, aproveitando oportunidades, mas tendo
uma receita para isso: o nosso esforço. Hoje, pergunte para você mesmo, como eu pergunto para mim: eu estou me esforçando? Ah, William, mas eu não me esforço do jeito que você está falando. Não, para você, aquilo que é esforço para você, só você sabe. Eu estou buscando ter, talvez, um conhecimento maior da palavra. Eu estou buscando falar o nome de Jesus para pessoas que estão à minha volta. Eu estou buscando fazer a diferença e não ser preguiçoso naquilo que eu posso melhorar diante da presença de Deus, ou então em tudo que eu for fazer. Eu estou abrindo mão de coisas e isso cabe esforço. Eu estou cuidando da minha vida, eu estou cuidando da minha saúde espiritual, eu estou cuidando da minha saúde física até, porque também eu preciso disso. Eu estou cuidando da minha vida para que eu esteja melhor. Eu estou fazendo como está no texto, na palavra aqui, que foi lida. Tenho cuidado da minha maneira de viver? Eu tenho feito isso? É uma pergunta para a gente hoje. Amém? Que você possa meditar nessa palavra, que você possa ter isso como exemplo, que não podemos mais agir de forma desleixada na presença do Senhor. Não podemos mais agir da forma como eu fiz aqui, de sentar de qualquer jeito para pregar a palavra. Não, eu não posso agir dessa forma. Eu tenho que agir sendo sábio, tentando fazer o meu melhor e investindo o meu melhor na presença de Deus, não sendo um desleixado. Amém? Glória a Deus. O louvor vai cantar, enquanto isso que você possa estar meditando nesse texto, nessa mensagem. Tem momentos e mensagens que é para a gente, mas tem outros que é para a gente parar e pensar no que nós estamos fazendo e vivendo. A gente meditar, amém? Que você possa estar meditando nesse momento agora.